bem-vindo. Se tiver alguém que você queira convidar, convide para estar conosco aqui. Vai ser um momento bom, agradável na presença de Deus. Eu quero orar, mas antes a gente vai se identificar. Nós somos da Assembleia de Deus Central de Engenheiro Pedreira. Estamos cultuando a Deus nos lares. Pastor Décio, minha esposa Denise, Débora e Daniel. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar o hino 515. Pega a sua harpa aí, vamos louvar o Senhor. E depois deixa a sua Bíblia preparada aí no Salmo 1 para a gente estar adorando a Deus na leitura bíblica também. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Sê com a nossa vida, abençoa-nos aqui nesses instantes. Abençoa também o meu irmão, minha irmã, que está aí conosco. Toda a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Quem tem a harpa, abre aí no hino 515, um hino muito cantado pela irmã Denise. Se Cristo comigo vai, ela vai cantar conosco. Hoje tem a participação do Daniel no teclado, Débora no violino e eu vou tentar aqui uma gaita. Vamos cantar? Se Cristo comigo vai, eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for.
Graças a Deus. Cristo vai sempre conosco, à nossa frente. Saudar todos os irmãos que estão conosco. Aqui a minha esposa também vai dar uma saudação a quem está conosco aqui nessa live. A paz do Senhor para todos os irmãos, em especial da DCEP e congregações. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Graças a Deus. Antes da gente ler a palavra do Senhor, eu queria trazer uma palavra especial a todos os irmãos e irmãs da Assembleia de Deus Central de Engenheiro Pedreira e juntamente com as nossas congregações. Domingo que vem é dia de ceia geral. A ceia geral, você sabe, é todo segundo domingo, pela manhã, 9 horas da manhã. A gente vai até às 11 horas, mais ou menos, no nosso templo sede. As congregações não têm escola bíblica nesse dia, todos vão cear conosco na sede. Porém, devido a esse período de confinamento social, nós vamos ter a ceia também. Mas como é que será a ceia? A ceia será ministrada ao mesmo tempo, mas vamos ministrar cada um na nossa casa. Como é que vai funcionar? Nós vamos receber amanhã os kits da ceia do Senhor. É um tubinho que vem com cálice e vem com pão. Pão que a gente chama de pão ázimo. É o pão sem fermento, parecido um biscoitinho. E como é que funciona? Na hora que a gente ministra a ceia, a gente tira aquele invólucro, aquela casquinha, parece aquela tampinha de iogurte ou coisa semelhante, né? A gente tira a tampinha e aparece o pão. E a gente come o pão. Depois, na hora do vinho, a gente tira outra tampinha e toma o cálice. Então, nós vamos ministrar a ceia no domingo mesmo. Eu vou ministrar daqui da minha casa e você vai estar aí na sua casa. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Às 10 horas nós vamos comer o pão e beber o cálice. 10 horas é o horário que a gente vai marcar para fazer essa tomada. Por quê? Pode ser que algum irmão ou irmã fique sem sinal de internet nesse horário. E aí vai ficar sem saber se começou ou não começou. Então você marca no seu relógio. Às 10 horas nós vamos estar ministrando a ceia. Nós vamos estar comendo pão e bebendo cálice. Mas como é que a gente vai fazer? Você abre primeiro, dá graças a Deus, você mesmo diz, graças, Senhor, te damos por esta ceia, por este pão. E come logo em seguida. E aguarda você deglutir, depois abre o cálice e diz, graças te dou, Senhor, por este cálice que representa o teu sangue. Feche os seus olhos ou de olho aberto, do jeito que você costuma fazer na ceia do Senhor. Toma o cálice em nome de Jesus, alegre-se no Senhor, porque Deus está presente da mesma forma como se a gente estivesse presencialmente. Então, por favor, não esqueça, domingo que vem é a nossa ceia geral. Ceia geral, a partir das 9 da manhã. E às 10 horas, nós estaremos tomando o cálice, comendo o pão. Como é que eu vou receber esse material? Na igreja, a partir de quinta-feira, nos horários que a gente abre domingo, quinta e terça. Domingo, terça e quinta. Então, quinta-feira, no horário da noite, no horário do culto. E nós vamos fazer um plantão na sede no sábado, durante o dia. Quem não tiver a oportunidade de pegar na quinta-feira, vai passar lá durante o dia e vai apanhar o seu material. Pastor, nós temos 5 pessoas dentro de casa, precisa ir a 5? Não, vai uma só e pega o material para os 5. Não tem problema nenhum. A gente vai fazer um atendimento pessoal, vamos manter as distâncias regulamentares para esse período, e você vai levar o material. Aproveite, se você tiver uma oferta, leve uma oferta. Se tiver o dízimo, nós vamos ter a tesouraria aberta, também você pode entregar o seu dízimo para a obra do Senhor. Mas o importante é que você vá lá e pegue o seu kit para a ceia do Senhor. E também, se puder, leve 1 quilo de alimento não perecível. O nosso estoque está bem baixinho, quase acabado, e nós temos muita gente para atender, principalmente agora, nesse período que
das necessidades aumentaram um pouco. Então você pode levar um kit de mantimento não perecível, o que você escolher, você leva e vai ser bênção para nós, vai ser bênção para a casa de Deus. Então não se esqueça, domingo que vem, a nossa ceia do Senhor. E lembrar mais uma vez a todos, a igreja está estritamente obedecendo às autoridades civis e às nossas lideranças. Então nós não estamos fazendo reuniões. A igreja, os templos nossos estão abertos. Porque pode estar aberto, os templos estão abertos. Para quê? Alguém que queira ir lá fazer uma oração e tem um obreiro lá para atender. Nós não estamos fazendo imposição de mãos, não estamos ungindo com óleo, estamos evitando o contato físico, mas a igreja está aberta. Quais os horários? Vou dar o horário aqui da sede, nos mesmos horários de culto. Domingo que hora é? 9 horas da manhã? Então 9 horas da manhã nós estamos abertos, ficamos uma hora abertos. E à noite, que hora que é? 18 horas. Então 18 horas nós estamos abertos. Fica uma hora lá de plantão. E terça-feira, que hora é o culto? 19 horas. Então 19 horas nós estamos abertos, fica uma hora lá à sua disposição. E quinta-feira, que hora é o culto? 19 horas. Então a gente vai estar aberto lá 19 horas. Na sede fica aberto com secretaria, tesouraria, secretaria de missões e departamento da Escola Bíblica Dominical. Você pode ir lá, fazer uma oração e depois passar na tesouraria se você precisar, passar na secretaria se precisar, passar para apanhar a sua revista da Escola Bíblica Dominical se for necessário. Enfim, nós estamos funcionando. Nós não podemos fazer aglomerações. Isso nós estamos seguindo estritamente o que é recomendado. Então a igreja está sempre de portas abertas para todos. Sede e congregações. Quais horários de funcionamento das congregações? Os mesmos horários dos cultos normais, domingo, quarta-feira, nos horários normais. A gente fica aberto um menor tempo, mas começa no horário habitual. Domingo no horário habitual, de manhã e de noite, e quarta-feira no horário habitual. Nas congregações, na sede, domingo, terça e quinta. E é nesse sábado um plantão para receber os irmãos que vão pegar o kit da ceia do Senhor. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço a todos que estão em sintonia conosco. Nós vamos aproveitar o nosso tempo hoje na meditação e oração. Eu queria que você reclinasse a sua cabeça e orasse ao Senhor, pedir a Ele que falasse conosco mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, na Tua presença, reunidos aqui em família. As famílias estão reunidas diante do Senhor. E nós queremos Te pedir que a comunhão do Teu Espírito Santo nos alcance, que possamos estar todos nós ligados ao trono da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Você tem Bíblia, não tem? Ah, com certeza tem. Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, irmãos que moravam em Colosso. Era uma igreja que tudo indica que foi fundada como resultado do grandioso ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. A história não registra a passagem de Paulo lá em Colossos, mas registra o ministério dele em Éfeso, e alguns irmãos que são citados em Éfeso são encontrados em Colossos. Epáfras era o pastor dessa igreja, amigo de Paulo, andou com Paulo por Éfeso e outras cercanias. E Paulo agora encontra-se em prisão. Não é essa prisão que nós estamos dentro de casa, não. Estava preso mesmo, por causa do Evangelho. Por essa razão, ele não teve oportunidade de visitar os irmãos em Colossos, pessoalmente. Isso aí você vai encontrar na carta aos Colossenses mesmo, ele dizendo no versículo 1, quero que saibais que quão grande combate tem por vós, e os que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto.
Então, Paulo não teve oportunidade de ver o rosto dos irmãos, mas ele tinha comunhão com os irmãos. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Eu não estou vendo o rosto dos irmãos, apesar de vocês estarem me vendo aí, vendo a minha esposa, meus filhos, mas a gente não está se vendo fisicamente, mas a gente está sentindo a comunhão no Senhor. E Paulo estava preso, mas ele estava ligado com os irmãos. Comunhão. Nossa comunhão não depende de estarmos fisicamente juntos. E Paulo estava preocupado com os irmãos, estava orando pelos irmãos. Eu gostaria de ler na carta aos Colossenses, capítulo número 1, dos versículos 9 até o versículo número 14, que diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, ou pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Graças a Deus. Um homem preso, mas a palavra de Deus não estava presa, e a comunhão com os santos também não estava presa. É importante nesse momento a gente entender isso. Nós não estamos presos. A palavra de Deus não está presa. A nossa comunhão não está terminada ou comprometida. Nós continuamos alegres, continuamos em comunhão uns com os outros. E Paulo está dizendo aqui que ele estava em oração incessante pelos irmãos de Colosso. Olha uma coisa que nós podemos fazer nesses dias que a gente às vezes tem até um tempo maior. Oração. Glória a Deus. Paulo estava preso, estava reclamando, estava triste? Não. Dor ele talvez sentisse, alguma enfermidade, mas ele estava no espírito alegre. E ele estava tão alegre que ele estava orando pelos irmãos. E a gente faz a pergunta: por que nós devemos orar nesse período que a gente está tendo um tempo maior? Tem tanta gente que a gente pode orar. A gente sempre tem o costume, eu digo a gente porque eu, você, todos nós. A gente tem aquele costume de dar a urgência da oração quando tem um problema. Tem um parente doente? Vamos orar. Tem alguém desempregado? Vamos orar. Tem uma crise? Vamos orar. E quando não tem crise, como é que nós vamos orar? Paulo estava em crise, em prisão, mas a igreja não estava. Como é que eu vou orar para os irmãos? Para quê? Qual motivo? E ele fala aqui de 10 motivos pelos quais ele estava orando pelos irmãos em Colossos. Eles não mandaram pedir ajuda, não estavam com dificuldade, não estavam com enfermidade, mas mesmo assim Paulo achou 10 motivos para orar. E que eu queria recomendar a você, a todos nós, que anotássemos esses motivos. Está aqui na Bíblia Sagrada. À medida que a gente for falando, você vai até ticando aí na sua Bíblia ou anotando num papel. Eu anotei aqui para mim não esquecer. E a gente vai lendo, vai vendo isso na Bíblia, e se a gente não fizer uma anotação, a gente esquece. Então Paulo encontrou aqui 10 motivos para orar para os irmãos. 10 motivos
eu posso orar pelo meu filho, pela minha esposa, pelos meus parentes, pelos meus amigos, pelos que estão perto, pelos que estão longe. Para cada um deles eu tenho tantos motivos. Escolhemos os 10 que o apóstolo Paulo escolheu aqui. Em primeiro lugar, Paulo estava orando para que os irmãos compreendessem a vontade de Deus. Está aqui no versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, conhecimento de Deus. Olha, quanta gente a gente conhece que precisa pedir a Deus. Deus, aumenta o conhecimento, aumenta a comunhão contigo. Abençoa aquele irmão que está perto, que está longe, parente. Você vai lembrar de tanta gente e vai falar que eles compreendam a tua vontade. Segundo motivo que Paulo apresenta aqui para orar pelos irmãos, que a gente pode também para orar por todas as pessoas que nós conhecemos. Segundo motivo, está no versículo 9 também, que eles adquirissem conhecimento em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ô Senhor, abençoa essa pessoa, porque eu estou orando por ela, que ela tenha conhecimento, mas o conhecimento que venha de Ti, conhecimento espiritual, conhecimento que não vem de livros, que não vem do intelecto, mas o conhecimento que vem de Deus, coisas de Deus reveladas, vontade de Deus. A gente pode orar para todas as pessoas, até quem não é crente, eu posso orar por esse motivo, para quê? Para que ele tenha revelação de Deus e receba Cristo na sua vida. Então nós temos esse segundo motivo, obter sabedoria espiritual. Terceiro motivo que Paulo elenca aqui, está no versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Terceiro motivo, agradar a Deus. Oramos por tantas pessoas. A gente deve pedir ao Senhor, Senhor, que essa pessoa consiga agradar ao Senhor, assim como eu, como nós, possamos agradar ao Senhor. Em quarto lugar, também está aqui no versículo 10, frutificando em toda boa obra. Senhor, que essa pessoa dê frutos, que seja vista como pessoa frutífera, apresenta coisas boas, ajuda as pessoas, ajuda o próximo, tem sempre uma palavra de Deus, a vida condiz com a fé, dá frutos. Então é um quarto motivo pelo qual nós podemos orar pelas pessoas, seja individualmente ou seja em grupo, como Paulo estava orando para os irmãos de Colossos. Quinto motivo, Paulo apresenta isso no versículo 11, corroborados em toda fortaleza, ou seja, que as pessoas sejam fortes em Deus, recebam fortalecimento em Deus. Tantos de nós está procurando hoje fortalecimento da saúde. Bom, precisamos aumentar a nossa imunidade, nos alimentar bem, precisamos dormir bem. Estamos em crise aí de coronavírus, né? A imunidade faz muita diferença. Mas a gente deve, e se a pessoa não tiver com problema de coronavírus, pede ao Senhor para que eles sejam fortalecidos por Deus, fortalecimento de Deus, a força que vem de Deus. Em sexto lugar, Paulo pede a Deus que os irmãos sejam pacientes e longânimos, está aqui no versículo 11 também, corroborados com toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade. Senhor, dá paciência. Quanta gente em casa sem paciência, já começa a ficar estressado, 15 dias, e não tenho o que eu quero, não tenho o que eu preciso, não posso ir. Senhor, dá paciência às pessoas e dá longanimidade. Longanimidade é aquilo que a gente, como se a gente pudesse dar uma esticadinha no tempo, fazer o tempo render mais, a gente ser mais longânimo. Se tivesse uma atitude assim para tomar a revelia,
dá mais um tempo. Se tiver alguma coisa que está te incomodando, você quer resolver logo, para um pouco para pensar, seja mais longânimo. As pessoas que te ofendem, não se apresse a ir lá tomar satisfação. Seja longânimo, espere o tempo de Deus, não é tempo da gente desesperar. Paulo estava orando para que os irmãos fossem pacientes e longânimos. Esse era o sexto motivo. Sétimo motivo que Paulo estava orando pelos irmãos em Colosso, também está no final do versículo 11. Com gozo, que os irmãos tivessem alegria, fizessem todas as coisas com alegria, com satisfação. Você sabe que quando a gente faz as coisas por obrigação, é diferente de quando a gente faz por satisfação. Mesmo sendo obrigação, a gente faz por satisfação. A gente adoece menos, tem menos contrariedade. Eu já trabalhei em vários lugares, encontrei pessoas alegres por estarem trabalhando, mas eu poderia até aqui citar fatos, mas eu vou ser bem assim, por alto, para a gente não identificar nada. Mas já encontrei colegas que reclamavam do salário que ganhavam, e dizer, toda manhã tem que levantar cedo para trabalhar. É uma luta constante. A pessoa não vai trabalhar sem prazer, adoece, fica cheio de problemas, não se comunica com ninguém, porque faz as coisas sem prazer. Paulo está pedindo a Deus que os irmãos de Colosso tivessem gozo, alegria em fazer tudo, e muito mais alegria porque tem Deus no coração. Nesse momento que a gente está falando em crise, quem tem mais crise é quem tem menos alegria. Está passando dificuldade, você ainda vai ficar com rancor, com tristeza, com ódio e falando coisas ruins? Não! A gente sabe que a gente está com problema, mas nós fazemos as coisas com alegria. Tem gente que está esse período em casa, fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo 15 dias em casa? Eu agora tenho que ajudar fulano, tenho que ajudar ciclano, tenho que ajudar a esposa, tenho que fazer isso, senão vai... Ao invés de você reclamar, faça com alegria, com coragem, né? Faça com alegria. Vai agora às plantas, converse lá com a plantinha, fala, ei plantinha, eu estou te aguardando aqui. Aí o negócio fica mais suave. Não, agora eu tenho que aguar essa planta, eu não precisava disso, eu tinha que estar trabalhando. Não, faça as coisas com alegria, alegre o seu coração. Essa crise toda vai passar e você precisa fazer tudo com prazer. Paulo estava preso, mas ele estava dizendo para os irmãos, faça tudo com gozo, com alegria. Com certeza ele estava escrevendo essa carta aos irmãos com alegria também no coração. E oitavo lugar, Paulo está dizendo aos irmãos, sejam gratos ao Pai. Ele estava orando a Deus para que os irmãos fossem gratos ao Pai. Olha que oração que você pode fazer. Quanta gente ingrato, não é? Quanta gente ingrato. Ingrato às pessoas. Às vezes até a gente não entende, mas tem tanta gente. Hoje mesmo eu tive uma notícia e alguém ligou para mim, mas não é possível, eu ajudo tal, e eu recebi ingratidão. É ingratidão. Imagine com Deus. Tem gente triste com Deus, por quê? Você tem fôlego de vida, você está respirando. Se Deus tirar esse ar, você para, você morre. A própria vida está nas mãos de Deus. Seus dias estão na mão de Deus. Deus está te dando a oportunidade de viver, seja grato a Deus por isso. Se é que você não tem mais nada para agradecer, que a gente tem muita coisa para agradecer a Deus. Muita coisa, muita coisa. Começa a relacionar as coisas boas e começa a agradecer a Deus. Você vai ver quanto Deus tem feito por você. Quantas situações você tem pensado às vezes que vai sucumbir, de repente a mão de Deus vem e faz o milagre. Quem sabe, não estou falando isso, nem estou desejando que você
já tenha até passado perto de alguém que já está cometido com a infecção que causa a morte por causa do coronavírus. Você passou perto, mas não te atingiu. Graças a Deus. Cada dia que a gente vive, agradecidos ao Pai. Paulo está orando para que os irmãos de Colosso tivessem esse senso de gratidão a Deus. Em nono lugar, ele estava orando para que fossem gratos a Jesus. No versículo 14 ele diz: em quem temos a redenção? Pelo seu sangue. Ele está falando de quem? Está falando do Filho de Deus, Jesus, que nos resgatou da maior crise do homem. Não é a crise da pandemia, não é a crise financeira, é a crise da alma perdida, condenada ao inferno. O que Jesus fez? Desceu do céu, deixou a sua glória, veio até aqui, assumiu a minha, a sua culpa, levou a minha, a sua culpa até a cruz, e nós temos a redenção, o resgate. Deus pagou um preço através de Jesus pela nossa liberdade, pela nossa salvação. Então Paulo está orando para que os irmãos também fossem gratos pela salvação, fossem gratos a Jesus. É um motivo de oração. Você pode orar pelas pessoas, que às vezes as pessoas esquecem disso. E precisa que o Espírito Santo toque nas vidas para lembrar que nós devemos ser gratos ao Senhor. Em 10º lugar, Paulo ora para que continuem na esperança de habitar nos céus. Versículo 12. Dando graças a Deus Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Qual é a nossa herança? A gente pensa em herança aqui na terra, não é pecado também não. Pensa em ao morrer deixar um terreninho, deixar uma poupança, deixar um carrinho, deixar alguma coisa para a família. Mas tudo que você fizer aqui para deixar de herança é para os outros, não é para você. Nossa herança com Deus é para nós. Você recebe Jesus, a herança é para você, uma vida com os santos na luz. Senhor, abençoa aquele meu irmão que está em desesperança, para que ele entenda que a nossa maior herança está próxima, está por vir. Continue na esperança de habitar nos céus. É assim que nós precisamos orar, a oração intercessória. Claro que existe outras formas de orar. Existe a forma daquela oração de clamor. Existe a oração que você tem que pedir mesmo, oração para cura, para libertação. Mas Paulo está orando aqui pelos irmãos, eles não pediram nada, não estavam precisando de nada, mas ele ainda achou 10 motivos para orar para os irmãos. Que esses 10 motivos nos encorajem a orar pelas pessoas. Só para você recordar esses 10 motivos. Estão todos nessa leitura que você pode fazer tranquilamente nesses dias. Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 14. Você vai orar por todas as pessoas que você lembrar. Seu esposo, sua esposa, filhos, irmãos na fé, irmãos carnais, missionários, pastores, líderes. Ore por todos. Primeiro, que compreendam a vontade de Deus. Segundo, que obtenham sabedoria espiritual. Terceiro, que agradem a Deus. Quarto, que deem frutos. Quinto, que sejam fortalecidos por Deus. Sexto, que sejam pacientes. Sétimo lugar, que façam tudo com prazer, com gozo. Oitavo lugar, que sejam gratos ao Pai, o Criador de tudo, doador da vida. Nono lugar, que sejam gratos ao Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Em 10º lugar, que continuem na esperança de habitar no céu. Como é que eu vou guardar isso? Você não precisa guardar isso, tudo está na Bíblia. Está em Colossenses 1, de 9 a 14. Mas se você quiser fazer uma colinha, eu às vezes anoto também. Deus vai me dando inspiração, eu vou anotando. E de vez em quando eu recobro essas inspirações, vou lendo, vou entendendo o que Deus quer, eu acho motivo para orar. Que Deus te abençoe. Não sei como é que está o seu tempo, mas que você ache tempo para orar a oração intercessória. Pedir a Deus por tantas pessoas
para que Deus faça isso. A pessoa não precisa estar doente, não precisa estar desempregada, não precisa estar com coronavírus, mas você tem motivos ainda para orar, interceder. Interceda a Deus. Ore a Deus. Deus está presente conosco. Vamos orar? Você quer orar comigo? Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus traga para nós, para mim e para você, esses motivos para nós estarmos sempre aos pés do Senhor. Para você orar sempre a Deus. Senhor Deus, aqui está o meu irmão, a minha irmã, que acompanhou essa palavra que o Senhor falou conosco. Que todos compreendam a vontade de Deus. Eu e todos que estão aqui nos ouvindo. Que nós possamos, ó Deus, obter sabedoria que vem de Ti, sabedoria do alto, sabedoria que traz solução de coisas que nós nem imaginamos e traz luz. Que o Senhor nos ajude ao meu irmão, à minha irmã, a ser grato ao Senhor, grato a Deus, agradarem ao Senhor, agradarem em tudo, a darem frutos, a serem fortalecidos, serem pacientes e longânimos, fazer tudo com prazer, ser gratos ao Pai, ó Senhor, que sejamos gratos a Jesus Cristo pela salvação que comprou para nós na cruz do Calvário. Sobretudo que em nós nunca falhe a esperança de um dia estarmos com os santos na luz. Seja assim, ó Deus, com cada um de nós. Recebe a nossa adoração, nosso louvor e a nossa comunhão através do Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Quer dar mais um alô para os nossos participantes? Hoje nós não falamos o seu nome, mas você está no nosso coração. Nós estamos com saudade de todos. Que Deus possa abençoar. No começo nós deixamos um abraço para todos, né? Em especial os irmãos da DCEP, das congregações, os nossos amigos das redes sociais. Que Deus possa abençoar e falar no coração de cada um de vocês. Graças. Firme, como diz o Bispo Arno, como é que ele fala? Ah, é mesmo. Tem uma frase do Bispo Arno: o céu não está em quarentena. Isso mesmo, Daniel. O céu não está em quarentena. Tem gente em quarentena, o mundo todo está em quarentena, está esperando aí passar esse período de contaminação, mas o céu não está em quarentena, está aberto para nós, está aberto para nós. A igreja não está em crise, está em Cristo. São frases boas para a gente lembrar e se alegrar e orar na presença de Deus. Deus abençoe a todos os parentes, amigos que estão conosco e até a gente se ver na quinta-feira pela live e querendo Deus daqui uns dias todos nós presencialmente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos nós, em o nome de Jesus e até a sua vinda. Amém. Muito obrigado.